Pela gentileza, Rafael. Obrigado. João, se você quiser já conduzir aí, por gentileza. Obrigado. Mas depois, qualquer coisa, eu deixo meu contato, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? João, pode Ok, ir. professor, obrigada. Nada. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, primeiro, então, boa tarde a todos, né? Meu nome é João Froy, sou consultor empresarial, especialista na área de negócios, aí, de empreendedorismo, consultor do Sebrae também nas áreas de startup também, de empreendedorismo e inovação. Bom, eu me atrasei um pouco porque eu tive um imprevisto em relação a trânsito, estava vindo para cá, para casa, estava fora de casa, enfim, e acabei me atrasando um pouco. Ocorreram alguns contratempos também, links que me encaminharam, enfim, eu não sabia qual sala entrar, porque não estava claro, enfim. Tirando todos esses probleminhas que a gente já teve, a gente resolve agora e a gente aqui agora consegue iniciar aqui e conversar com vocês. Beleza, pessoal? Em relação a o que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer um bom pitch, como apresentar a sua ideia de uma forma efetiva. A gente também vai conversar um pouco com vocês aí sobre, quero dar uma olhada aí, tirar as dúvidas de vocês, é uma sessão de mentoria, tá, pessoal? Então, a ideia aqui hoje é auxiliar vocês nessa parte do pitch e auxiliar vocês também nessa parte da modelagem de negócio, tá? Para verificar aí o que vocês têm sobre dúvidas em relação a essa questão de modelagem também, como a gente pode estar auxiliando. Bom, eu vou pedir ao Rafael também que auxilie aqui nessa tratativa com cada startup aqui. Afinal de contas, eu não tive acesso ao material de vocês anteriormente, não sei sobre as startups de vocês, então a gente vai precisar conversar, eu vou precisar entender para auxiliar vocês da melhor maneira possível, mas estou à disposição aqui, pessoal, para a gente poder fazer o máximo possível aí e dar o suporte que vocês precisam, ok? Bom, para a gente começar dentro do nosso encontro aqui hoje, né? Reforçar que eu fui convidado pelo Johan, né, que está aí junto também na parte da organização, para estar aqui com vocês hoje. E para mim foi um momento bem legal. Assim, eu estou sempre à disposição para auxiliar as startups no que for possível. Já tive como mentor, né, participações em eventos como o Campus Party e outros eventos também de grande porte, né, outros hackathons também de outras instituições também, como a Fenesbac e dentre outros. E, pessoal, dizer a vocês que a primeira coisa que eu quero comentar, vocês tiveram, pelo que o Johan me comentou, vocês tiveram uma formação de pitch, uma formação aí também com o pessoal da organização na área de modelagem, mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês em relação ao pitch, não sei se já foi tratado aí também pelo professor Cristiano, aí, vi que estava um bate-papo aí quando eu entrei, né? Que vocês precisam entender que pitch, gente, mais do que qualquer coisa, é uma conversa, tá? O pitch, quando a gente faz um bom pitch, quando a gente faz uma boa apresentação, a gente tem que se preparar para qualquer tipo de pergunta, a gente tem que se preparar para qualquer tipo de dúvida que quem está ouvindo o pitch tenha. Principalmente se você for apresentar o seu pitch em algum programa que envolva uma apresentação para uma banca, tá? Uma banca de investidores, uma banca de jurados, enfim, não importa o tipo de banca que você vai estar presente, que você vai fazer essa apresentação, é importantíssimo que você se prepare para conversar, tá? Eu já fiz parte de várias bancas de avaliação de pitches, enfim, e uma das coisas mais comuns eu me programo para fazer um pitch inicial ali de 1 minuto, 3 minutos, e depois desse pitch, o que acontece? As pessoas começam a fazer perguntas, e por mais que o meu pitch tenha sido excelente, se chega numa etapa como essa e eu não sei responder determinadas perguntas, ou tenho insegurança para responder determinadas perguntas, o meu pitch vai todo por água abaixo. Todo por água abaixo. Não importa o quanto eu fui efetivo, o quanto eu atraí a atenção do público, o quanto eu consegui, passar realmente o recado da melhor forma possível. Se eu não fui seguro no momento em que fizeram uma pergunta para mim, eu perco a chance. Eu não vou falar sobre a origem do pitch, nem nada para vocês, agora, nesse momento, porque a gente já teve esse momento, né? Vocês já tiveram esse momento. Eu quero falar com vocês sobre o que vocês precisam ter no pitch de vocês, o que é importantíssimo para vocês terem no pitch de vocês. E aí, pessoal, primeiro eu vou trazer alguns pontos
tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, à vontade, tá? Podem comentar no chat aí, quem quiser abrir também o microfone para fazer alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, seu pitch, você precisa saber para quem que você está falando. O máximo possível. Tem hora que você não vai ter esse controle. Por exemplo, você vai falar para uma banca, se você souber quem está na banca, antecipadamente, procura informação sobre essas pessoas. Se você não souber, mas for fazer um pitch, por exemplo, de uma forma aberta, em vídeo, por exemplo, ou para o seu público final, procura saber quem é o teu público bem. O pitch, você faz o seu pitch de acordo com o seu público. Todo pitch muda de acordo com o público para qual ele foi destinado, de acordo com o público para qual você está se apresentando. Então, dependendo do seu público, você vai ter que mudar o seu pitch. Você vai ter que ajustar a linguagem, você vai ter que ajustar todo o script do seu pitch. Tá? Por quê? Porque o seu pitch muda de acordo com o público que vai receber. Vou dar um exemplo prático aqui, falando de uma situação que eu já passei como avaliador de banca de pitch. Uma startup, uma vez, veio me apresentar um modelo de negócio que prometia ali uma maravilha no mundo da geologia. A startup era para tentar resolver ali os problemas, né, e, de uma certa forma, auxiliar ali. A sua proposta era para tentar fazer com que você encontrasse o melhor solo ali de minério para explorar, ocasionando menos danos ao meio ambiente, porque faziam menos furos. Enfim, no momento do pitch, quem estava fazendo o pitch, a equipe toda da startup, era uma equipe muito técnica, muito competente em relação ao que eles estavam querendo trazer. A solução era boa, bem desenvolvida, era uma solução maravilhosa, mas que, por ser uma equipe muito técnica, e não ter gente na equipe que estava lidando com a parte de negócio, não compreendia muito bem como levar isso para o público que estava sendo apresentado, o pitch foi feito como se estivesse sendo feito para uma empresa de geologia. E eu não era geólogo e ninguém que estava naquela banca de investidores e especialistas era geólogo. Ficou muito difícil da gente avaliar aquele pitch, muito difícil da gente entender o que era aquela solução, porque não ficou clara, ela ficou muito técnica. Todo modelo de negócio não ficou claro. Então, se eu fosse um investidor, eu não conseguiria investir naquela ideia. Por quê? Porque eu não sabia do que ela tratava, qual era o problema, qual era a solução que ela trazia. Eu não sabia, por exemplo, se aquela solução era útil ou não, se ela tinha algum encaixe de mercado ou não. Ou seja, ficava difícil de entender exatamente o que eles estavam propondo. E a partir do momento que fica difícil para uma pessoa que está ouvindo o seu pitch entender o que você se propõe a entregar, você perde o teu público, você perde a atenção do seu público e você vai ter um pitch que não é efetivo. Beleza? Acho que todo mundo aqui já sabe do que a gente está falando em relação a pitch, né? Todo mundo sabe o conceito de pitch. Rafael só me sinaliza aqui no chat. Todo mundo já está ciente do que se trata num pitch, né? Mas eu reforço, essa questão da busca de informações é muito importante. Buscar informação sobre o seu público é extremamente importante para isso. Beleza, pessoal? Outro ponto importante para você ter no seu pitch, só confirmar, pessoal, está todo mundo me ouvindo bem, tranquilo? Porque as câmeras estão desativadas, a gente não consegue saber se vocês estão ouvindo bem. Tudo certinho. Tudo certinho, beleza. Vamos lá. Outro ponto importante para o teu pitch, que tem que ter no seu pitch. Você tem que se apresentar de forma objetiva, de forma bem objetiva. Em que sentido? Pessoal, não gasta tempo na apresentação de quem é você, no teu currículo, não gasta tempo falando muito sobre a tua empresa, gasta mais tempo falando sobre a solução, sobre o problema. O que todo mundo quer ouvir quando se trata de startup é entender qual o problema, entender qual é o público, qual é a necessidade que aquele público tem e entender qual é a solução. Eu já vi muito pitch em que se perde muito tempo apresentando o problema. Então, você fica ali, por exemplo, num pitch de 1 minuto, já vi gente gastando mais de 20 segundos para apresentar o problema. 30 segundos para apresentar o problema. Você perde muito tempo nisso. Seja objetivo. O problema é o qual? É esse? Então, gasta 10 segundos, por exemplo, num pitch de 1 minuto para falar do problema. Porque aí você vai direto ao ponto. A solução é essa. 20 segundos para falar da solução. Depois você vai explicar o modelo de negócio. Porque é importante que vocês entendam que não adianta só falar qual é o problema e qual é a solução. Você tem que explicar como é que funciona. Qual é o modelo de negócio? Do que se trata? Como
que eu consigo entregar essa solução? Porque é isso que, por exemplo, o investidor vai querer entender, que o investidor vai querer ouvir. É isso, por exemplo, que o público vai querer entender e ouvir. Então, assim, não perde tempo numa apresentação. Não perde tempo, por exemplo, no histórico da empresa. Não perde muito tempo falando só sobre um tema. Divide bem o seu pitch. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é a questão do impacto. Pitch tem que ser impactante, senão não é pitch, é só apresentação. Se você vai fazer uma apresentação de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, que não tenha nenhum impacto, que não crie empatia com o seu público, não faça ele literalmente parar e ficar, nossa, era isso que eu precisava, nossa, que coisa maravilhosa que estão me apresentando. Se você não tentar criar empatia suficiente com o seu público e gerar um impacto suficiente no seu pitch para gerar essa reação, o seu pitch é uma mera apresentação resumida, de 1 minuto, de 3 minutos. Pitch não é só uma apresentação breve. Pitch é uma apresentação breve e impactante. Então, o impacto tem que ser gerado. Já vi muito pitch que não gerava nenhum impacto. E o principal, pessoal, para gerar impacto, você tem que ter paixão no que você está falando. Você tem que ter sangue no olho. A pessoa que está assistindo você falar, ela tem que se maravilhar com aquilo. E você tem que estar maravilhado. Se você vai fazer um pitch de forma fechada, sabe? Sem passar emoção naquilo que você está falando, sem mostrar realmente o quanto aquilo ali é legal, é bacana, sabe? Mostrar o quanto você correu atrás, o quanto você validou aquele modelo de negócio, que aquilo ali realmente foi algo que não foi pensado ontem, sabe? Que vocês estão trabalhando em cima daquilo, que a tua equipe se dedica, que vocês querem fazer aquilo ali dar certo, vocês estão empenhados em fazer aquilo ali dar certo. Isso é paixão. Se você não passar essa paixão no seu pitch, não gera impacto. Você tem que entusiasmar as pessoas. E para entusiasmar as pessoas, você tem que saber, de novo, que eu já comentei antes, para quem você está falando. A gente não consegue gerar empatia se eu não conseguir entender quem é o meu público, se eu não conseguir me colocar no lugar daquele público. Gente, dá para você criar empatia e fazer as pessoas também que estão assistindo o seu pitch terem empatia e simpatia pelo tema que você está trazendo, e empatia pelas pessoas que passam por aquele problema. Se você contar uma boa história, por exemplo, se você trouxer sabe, algo que realmente seja relevante. E aí eu entro num ponto que é algo que é um fator, assim, dos fatores principais, assim, predominantes para uma startup não dar certo, que é o encaixe de mercado. É o Product Market Fit, o PMF. Sem market fit, sem encaixe de mercado, se a sua solução não se encaixar no mercado em si, se ela não for relevante, se ela não tiver uma relevância para o público para quem você está desenvolvendo, sabe o que acontece? O que acontece é que ninguém vai se interessar. Nem o público e muito menos o investidor. Investidor não bota dinheiro naquilo que não dá certo. Então, você precisa impactar, você precisa mostrar que aquela ideia tem relevância, que aquela ideia faz sentido para o mercado. Então, muito cuidado com essa parte. Já no início, gere o máximo de impacto possível, gere o máximo de empatia possível. Beleza? Bom, outro ponto importante do seu pitch é você lembrar de dizer, já no início, qual é o problema e como ele resolve, como você resolve. Então, por exemplo, no teu pitch, qual o problema que a sua solução trata? Ela é para qual público? Esse público precisa dessa solução por quê? Porque se eu entendo por que esse público precisa dessa solução, fica muito mais fácil de eu ver a relevância naquilo. Então, eu preciso que o público entenda qual é o problema que existe. Ah, mas não existe problema nenhum. Por exemplo, a Apple, quando lançou o iPhone, não existia problema nenhum. Beleza, realmente não existia. Todo mundo trabalhava com computador antes, todo mundo fazia o que faz no celular, que é ouvir música, antes. Todo mundo fazia ligação antes do iPhone, tudo isso, beleza. Mas quando eles trouxeram a proposta do produto, eles trouxeram justamente as dores que existiam e que ninguém percebia. Você pode fazer tudo isso que você faz hoje com um aparelho só. Bom, eu estou literalmente te mostrando algo que gera uma necessidade, gera um encaixe de mercado. Hoje você, para fazer isso, tem que carregar uma série de equipamentos na sua mochila. Se você levar só esse telefone, dessa forma, você vai ter como fazer tudo isso, né? De alguma maneira, você vai ter como fazer tudo isso com um equipamento só.
Então, a partir do momento que eu entendo, né, essa dor e eu consigo trazer essa dor de forma clara, para eu apresentar a solução, ela fica com muito mais impacto e isso traz um peso muito maior na solução, porque eu realmente percebo quanto ela é relevante, quanto ela tem encaixe de mercado. Então, é importante que você foque muito nisso e traga logo o problema aí, como você resolve, do início. Já traz no início, né? E é importante que você também lembre de falar qual é o potencial do mercado. Eu vou explicar mais para o final tipos o que você pode fazer em cada tipo de pitch, né? Pitch de 1 minuto, pitch de 3 a 5 minutos, enfim, vou explicar. Mas é importante que você também entenda que o mercado é algo que mostra essa relevância. Então, se eu estou falando do tamanho, existe esse problema no mundo, sei lá, tantas milhões de pessoas passam por esse problema. Eu estou mostrando exatamente que a minha solução pode resolver o problema desse mercado em potencial, dessa quantidade de pessoas que passam por isso no mundo. É uma ótima forma de você mostrar o quanto a tua solução pode ser relevante. E que, se for algo bacana, que funciona, que dá certo, você tem literalmente uma quantidade de clientes enorme no mundo todo. O índice de escalabilidade do teu negócio é muito maior se você mostrar que o potencial de mercado desse negócio, né, que esse negócio tenta resolver, também é muito maior. Beleza? Outro ponto importante, lembrar do network. Eu garanto que todos aqui conhecem diversos profissionais de diversas áreas, têm contato com pessoas que fazem coisas diferentes, têm expertises diferentes. Na sua equipe, tem gente que tem contatos interessantes, tem gente que tem expertises importantes. Qual a importância da sua equipe para o projeto? Qual a importância, por exemplo, da sua equipe no mercado? Quantas pessoas elas conhecem que podem ser relevantes para o negócio? Você conhece quantas pessoas que podem ser relevantes para o seu negócio? Porque se você tiver um bom network, isso vai te ajudar a trazer mais segurança para quem está ouvindo o pitch, de falar, poxa, eles vão conseguir realizar isso. Pelo network deles, realmente eles vão conseguir realizar. Bom, pelo network dessa empresa, eu consigo entender que se eu botar tanto de grana como investidor, esse cara vai conseguir rodar isso, porque ele já está em contato, né, com as pessoas certas para fazer isso funcionar. Ele só precisa do recurso, e o recurso eu posso dar. É importante que você traga esse network e use isso a seu favor, para dar mais segurança para aquilo que você está desenvolvendo. Falar, olha, eu tenho o caminho certo para isso, só que hoje eu preciso, por isso o pitch, que você, sei lá, abrace a nossa ideia e uma campanha do Kickstarter, por exemplo, que você invista uma grana no nosso produto. Aí você vai lá e apresenta. Mas você precisa fazer essa relação com o seu network. Isso ajuda muito, tá? Outro ponto legal, né? Falei aqui, repito, da questão da importância da equipe. E aí, assim, não só network, importância da equipe. A sua equipe é relevante no projeto por quê? Cada membro da equipe tem uma função dentro do negócio. Essa função que ele tem é relevante por quê? Divida bem a sua equipe, mostra como você tem as pessoas certas para fazer aquilo rodar. E se você não tiver, quais são as pessoas certas para fazer aquilo rodar? Você precisa de mais quem para fazer rodar? Você já está em contato com essas pessoas? Seu network já te ajuda, de uma certa forma, a conseguir essas pessoas? Então, mostra a relevância da sua equipe, por que ela é importante, por que ela está ali, de quem você precisa, qual é o papel de cada um na equipe para realizar as atividades, né, que o teu modelo de negócio precisa. Ok? E, principalmente, ter cuidado com a tua postura. Pitch é postura, pessoal. Pitch é postura. Qual é a postura que você está passando na sua apresentação? Você está passando uma postura de segurança? Você está passando uma postura de insegurança? A tua expressão facial condiz com o que você está falando? Você está falando de uma solução que vai mudar a vida das pessoas. E aí você fala aquilo de uma forma bem fechada. É importante ter boa técnica de oratória para fazer uma apresentação de pitch. Não passa o teu pitch para alguém na equipe que não saiba cativar o público, que não tem uma boa técnica de oratória. Pô, Frois, mas o problema é que essa pessoa que não tem essa técnica, que não sabe apresentar, é a que mais conhece sobre o negócio. Como é que a gente faz? Porque é ela que está mais à frente, ela é que é a responsável pela solução, ela que idealizou tudo. Legal, ela é uma boa oradora?
Se ela não for uma boa oradora, essa pessoa, não coloca ela para apresentar o pitch. Por quê? Ela não vai passar o impacto, ela não vai gerar empatia. Vai ser muito difícil ela conseguir fazer uma apresentação que realmente faça as pessoas terem interesse naquilo, que faça as pessoas pararem e prestar atenção. É a técnica de oratória que ajuda nisso. Então, o meu reforço para você nesse ponto é: ajuda essa pessoa que tem essas boas técnicas de oratória a entender, né, sobre o negócio, a conseguir tirar as dúvidas. E lembra que essa pessoa vai fazer uma apresentação, ela vai fazer um pitch. Se você tiver a possibilidade de trazer mais alguém da equipe para tirar as dúvidas, legal, coloca essa pessoa junto para tirar dúvidas. Mas quem vai fazer a apresentação é a pessoa que tem a boa técnica de oratória. Todo mundo aqui já viu aquele programa, né, que a gente conhece bem aqui, quem é um bom, quem gosta de fazer bons pitches, quem quer treinar bons pitches, já deve ter visto várias vezes episódios do Shark Tank, né? Que é aquele programa onde as startups se apresentam as soluções para os tubarões do mercado, né? Vocês podem perceber que toda startup que se apresenta lá e que procura trazer um bom orador, você normalmente vai em dupla. Então, você tem alguém que é um bom orador e alguém que é uma parte técnica do negócio. Se você consegue fazer essa dobradinha, ter um bom orador e alguém para a parte técnica, pronto. Você consegue fazer a melhor montagem de equipe para fazer um bom pitch. Por quê? Quem vai entender sobre o negócio vai tirar dúvida, quem faz a apresentação, né, é o orador, que chama a atenção para aquilo que está sendo apresentado. Então, procura ter uma postura adequada para apresentar. Se você ainda não desenvolveu isso, uma dica para você é: faça um bom curso de oratória. Ele vai te ajudar bastante a aprender técnicas para cativar, né, manter, focar a atenção das pessoas e, com isso, fazer uma boa apresentação. Sobre o pitch também. Procurar não ser apressado. Eu falei sobre ser objetivo. Tem gente que confunde ser objetivo com ser apressado. E aí corre na hora de falar. Traz um monte de coisa e corre na hora de falar. Ser objetivo não é ser apressado, porque você sabe, quando você é objetivo, quando você consegue dividir a tua apresentação. Divida o tempo da tua apresentação. Se você acha que naquele período, naquele tempo que você está, né, para apresentar, que você tem para apresentar, não dá para trazer tantas informações quanto você queria, foca no que é extremamente essencial. Vou falar mais no final ali para vocês, tem uma tabelinha para mostrar para vocês do que é essencial. Então, foca no que é essencial. O que não é essencial, não traz. Vai tomar tempo. Se você acha que você vai precisar de muito tempo para explicar um slide ou para explicar alguma coisa que não é essencial, significa que aquela parte que não é essencial não vai entrar no teu pitch. É um momento para você, num momento depois, com aquela pessoa, já que você já cativou na apresentação, já chamou a atenção, numa reunião com mais tempo, você trazer esses dados. Ou se você acha que tem como trazer ele de forma visual, em que você não precisa explicar, então, por exemplo, você bota lá no teu slide uma informação e você explica a informação, mas lá está mais detalhado. Aqui você está, literalmente, dando o contexto geral. E lá no slide está detalhado. É importante que você entenda que o slide é uma forma muito importante para você dividir o tempo do seu pitch. Porque o slide ele é complementar ao que você está falando. É complementar. Então, se eu estou falando de uma coisa, o slide mostra mais detalhes daquilo que eu estou falando. Mas sem ser com textos enormes. Já vi muito pitch que o pessoal traz um monte de texto no PowerPoint, no slide, com um monte de informação. Ninguém vai parar para ler aquilo, ainda mais se você tiver pouco tempo, porque as telas vão ficar pouco tempo aparecendo. Então, procura trazer uma imagem para reforçar o que você está falando, para impactar. Procura trazer um tópico que reforça aquilo que você acabou de dizer, mas mostra com detalhe, com outra informação. Tá? Então, cuidado. Se você está falando, por exemplo, de projeção financeira, mostra um gráfico. Tem gente que traz tabela. Isso é a pior coisa do mundo. Traz um monte de tabela para falar das projeções financeiras, para falar sobre a parte que envolve o modelo de negócio e como ele pode ser rentável ou não, ou como está sendo o faturamento nesse mês ou no ano passado. Mostra gráfico. E você explica. Não vai trazer uma tabela, porque ninguém vai olhar a tabela. Eu já vi muito pitch em que o pessoal traz tabela no pitch. Tabela não vai dar para ler. A informação é resumida. Lembra? O teu slide vai ficar ali
sei lá, 10 segundos, dependendo da quantidade de tempo que você tem no seu pitch, 10 segundos, em 10 segundos, o que eu consigo visualizar no slide? Com mais o que você está falando, o que vale a pena trazer para reforçar o que você está falando em 10 segundos de slide? Se tiver muita informação para ler, 10 segundos não vai dar para nada. Então, cuidado com o que você traz no teu slide. Use o slide para dividir melhor a tua apresentação. Vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para o final, tá? Por enquanto, a gente está só apresentando alguns pontos para vocês. Outro ponto importante, né, que vale reforçar, como eu já falei lá no início, a conversa. Pitch é uma conversa. Freud, mas e se eu estiver num hackathon e precisar apresentar o meu pitch em pouco tempo? Geralmente, hackathons, você tem depois um momento para a banca trazer os pontos relevantes, fazer perguntas e você responder. Então, ali vale a pena você estar bem preparado para poder fazer essas respostas. Se, no caso, você estiver num evento que você não possa falar, você só tem aquele tempo para falar do seu pitch, reforço, né, no material de apoio. Um bom slide com mais informações. Olha só que legal. Se você quiser, por exemplo, fazer com que a pessoa tenha acesso a mais informações para ter mais conhecimento sobre aquele modelo de negócio, traz um QR Code no final para o cara escanear e poder ter acesso, um link para ele acessar e poder ter acesso a mais informações. Mas não tenta trazer aquelas informações que você não consegue no tempo do seu pitch. Vai perder tempo, vai ter que correr na hora de falar e não vai conseguir fechar o pitch. Ou, se fechar, vai ficar confuso. Então, lembra disso. A objetividade e a clareza nas informações que você está trazendo. Divide bem e se prepara para conversar, porque vão te fazer pergunta. E, para a gente estar fechando esses pontos e entrar em alguns outros detalhes, questão do market fit eu já falei, então você tem que conhecer bem o teu negócio para saber como ele se encaixa no mercado. É importantíssimo que você tenha uma boa validação do seu negócio. Uma boa validação, você passa toda a segurança que você precisa no seu pitch. É muito comum, e eu digo assim, pela minha experiência toda com banca, toda vez que eu tinha algum pé atrás com algum modelo de negócio, que eu achava que não estava muito bom, eu perguntava sobre a validação. O que acontecia? Sempre, quando o pessoal da startup trazia alguma informação, né, sobre a validação, eu percebia que a validação não tinha sido bem feita. Que o modelo de negócio não tinha sido bem validado. Por isso que a apresentação e a solução não estava tão boa, não tinha tanto encaixe de mercado, porque não foi bem validado. Aí, quais são os problemas possíveis? A pessoa acha a solução dela maravilhosa, ela se apaixonou pela solução, mas não se preocupou em analisar quais eram os pontos negativos e positivos que a solução que ela trazia tinha. Então, ela se apaixonou muito pela solução, esqueceu de focar em investigar bem o problema, em ver se a solução dela realmente precisava melhorar para atender melhor aquele problema, para atender melhor aquele público. Chegou nessa hora que a solução não tinha encaixe de mercado. Vocês já ouviram falar da Groove Pie? Acho que é Groove Pie, deixa eu ver. Pink Groove, desculpa. Pink Groove. Quem já ouviu falar do caso da Pink Groove? Alguém já ouviu falar? Não. Beleza. Olha só que interessante, só para vocês verem. Pink Groove, uma startup que se apresentou, inclusive, no Shark Tank há um tempo, e gerou uma repercussão no mercado. O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram uma luva cor-de-rosa que as mulheres compravam para fazer a troca de absorvente. Porque na cabeça deles, a investigação de problema deles existia. Eram homens que cresceram, né, com mulheres, e eles acharam que, porque na casa deles, algumas mulheres que viviam naquele ambiente tinham vergonha de, no momento, né, na troca do absorvente, tinham vergonha de sujar a mão, tinham um certo receio de sujar a mão ou qualquer coisa assim. Enfim, o que eles desenvolveram? Uma luva cor-de-rosa, um conjunto de luvas próprio para isso, para a troca de absorventes. A solução que eles desenvolveram era para um problema que, se eles tivessem feito uma pesquisa mais a fundo, validado melhor o negócio, eles iam perceber que não existia. Não existia o problema. O problema é para um público muito pequeno. E não só isso. Ele entra numa temática que até hoje esse público, né, as mulheres estão tentando desmistificar, que cara, não tenha vergonha, é uma realidade biológica sua. Por que você vai ter vergonha de fazer algo que é natural? É natural. Você vai ter vergonha por quê? Então, eles trataram de um problema que não existia,
levantaram uma questão que está sendo, né, que é delicada e que a todo momento o pessoal está tentando desmistificar e eles, né, estão trazendo mito como uma forma de solução. Inclusive, recebeu aporte de Sharks, só para vocês terem uma ideia. O pitch deles foi muito bom, mas beleza, a solução é horrível. Depois de um tempo, recebeu aporte, os Sharks pediram o dinheiro de volta e tiraram o dinheiro do negócio por toda a repercussão que gerou. Então, lembra, por exemplo, num programa como esse, seu pitch não é só para o Shark que está ali. Seu pitch vai para o mercado todo. Se o seu pitch for bom para o Shark e o Shark investir, ele tira o dinheiro depois se ele vê que a repercussão foi ruim, porque o negócio não foi validado. Um negócio sem market fit, eu reforço, por melhor que seja a tua solução, o cara pode se encantar na hora. Se ele vê que não dá resultado para ele depois, ele tira o dinheiro dele. Porque o negócio não tem encaixe de mercado. Valida bem. Tenha certeza de que você validou e mostra no teu pitch como você validou isso. Mostra no teu pitch como a tua solução tem sentido, tem encaixe de mercado. Que senão, você pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com essa startup aí. Beleza? Outro ponto relevante também para você trazer no teu pitch. Diferencial. Você tem que mostrar qual é o teu diferencial em relação ao mercado. Por que vale a pena a pessoa comprar o teu produto e não o que está no mercado? Por que vale a pena ela adquirir o seu serviço que você está mostrando no seu pitch e não outro? Por que vale a pena uma pessoa investir no teu negócio e não em outra startup que está sendo apresentada logo em seguida? Qual é a diferença que você tem em relação às demais empresas ou negócios que estão tentando resolver aquele problema ou atender às necessidades daquele público que você está se dedicando? Se você mostrar o teu diferencial, você vai conseguir fazer ter um resultado melhor na tua apresentação. E olha só, gente, diferencial não é qualidade, tá? Porque a gente tem uma qualidade diferente dos outros. Não, qualidade se espera. Hoje eu espero que todo negócio que eu vá... eu quero comprar um produto, um serviço, eu quero que venha com qualidade. É o mínimo, tá? Então, qualidade, atendimento, tudo isso tá na base. Se você não tem hoje, você perde cliente. Se você tem, você não ganha mais cliente por causa disso. Não necessariamente. Então, o que você tem que mostrar? Qual é a diferença que você tem? Por que é mais interessante aquilo que você está apresentando do que qualquer outra coisa que já foi apresentada agora? É isso que gera o impacto que a gente está falando também. E, obviamente, lembrar, já que você está falando do teu diferencial, mostrar, né, comparar. Teu negócio é esse, concorrência é essa. Qual é a vantagem competitiva que você tem? Seu negócio pode se tornar melhor e superar as empresas que já existem, por quê? Ele consegue escalar mais rápido, por quê? Qual é a competitividade que o seu negócio tem no mercado que ele está entrando? Se você não mostrar que o teu negócio está pronto para enfrentar o que já existe de grande no mercado e conseguir superar as grandes empresas que já estão no mercado, né, as grandes soluções que já existem, se você não mostrar essa vantagem competitiva, o investidor ele pode ficar um pouco receoso de botar uma grana no seu negócio, porque ele vai falar, olha, mas já existe essa solução. Por que a sua é melhor? E aí entra uma boa pesquisa de concorrência, direta e indireta. Já também, em várias bancas, já vi muito startup que fala, a nossa solução é única, a gente pesquisou no mercado e não existe, ou só existe essa. Eu pego o meu telefone enquanto o cara fala isso, no meio da apresentação, e faço uma busca rápida no Google. Eu acho 3, 4, 5 empresas, aquilo ali é o primeiro ponto que eu vou questionar. E aí, na hora, eu vou lá e falo, olha só, você falou que não existe outra solução, né? Ó, tem essa. Acabei de fazer uma pesquisa no Google, acabei de encontrar um monte de solução que você não trouxe aí no teu pitch. Por quê? Não, é porque a gente percebeu. Aí ele vem explicar. Por que não explicou na hora do pitch? Por que não trouxe esses casos para o momento do pitch, mostrando o diferencial que você tem? Então, de novo, perde credibilidade, perde segurança. O investidor já fica inseguro, beleza? E, para fechar essa parte, eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Por que vocês estão aqui hoje? O pitch que vocês querem apresentar, que vocês estão prontos aí para apresentar, que vocês desenvolveram, ele vai ser apresentado. E, no final, o que você quer? Toda apresentação, todo pitch, ele tem um pedido no final. E muita gente esquece de fazer esse pedido. E aí, a hora que você falou 1 minuto, 3 minutos, sei lá, 10 minutos com aquela pessoa, explicou tudo o que você queria, mas no final não disse o que você quer.
Você explicou tudo sobre o negócio, tudo sobre o problema, mas no final não disse, olha, então fez o fechamento do pitch. Se você abre o pitch de forma impactante, fecha de forma impactante. Se você abre o pitch apresentando uma solução, fecha o pitch apresentando o que você precisa. Você está conversando com alguém, seja um investidor, seu público final, se for um pitch para uma rede social, por exemplo, você está conversando com aquelas pessoas, mostrando algo porque você quer alguma coisa em troca, seja acesso à sua solução. Então, ó, acesse o nosso site, conheça mais sobre as nossas soluções. Está lá o pedido no final. Olha, a gente queria que você investisse tanto no nosso negócio, porque a gente precisa disso, desse tipo de investimento no nosso negócio, e gostaríamos de saber se você pode nos ajudar. Você fez o pedido no final. Então, sempre vai terminar com o pedido. A gente chama isso de call to. Todo pitch termina com call to, termina com pedido. Sem terminar com pedido, não fica claro. Qual é a pergunta que normalmente a gente faz quando a gente vê um pitch sem pedido no final? Tá, legal, interessante a ideia, mas e aí? O que você precisa? Você está aqui por quê? Você quer o quê? Você quer orientação? Você quer mentoria? Você quer uma reunião? Você quer que a gente conheça mais sobre a solução? O que você quer? Então, termina com pitch. Termina com o seu call to, termina com um pedido, tá bom? Pergunta aqui, pessoal, sobre tudo que eu falei. Tranquilo aqui até agora? E aí? Um de cada vez, tá? Todo mundo junto assim. Fica difícil de entender. Tranquilo até agora? Beleza. Professor Cristiano, abriu o microfone aí, queria falar alguma coisa? Não, só, eu acho que o pessoal está no chat aqui, eu acho que está com um pouco de vergonha de falar, e sim, está falando tudo certo aí, tá tudo certinho. Beleza. Então, olha só. Agora a gente vai começar a entrar em algumas coisas, né, e falar sobre algumas coisas mais diretas. Eu vou dar algumas orientações mais diretas. Tudo que eu falei aqui é o que você precisa ter no seu pitch. Agora vamos para como você pode se organizar para fazer um bom pitch, algumas dicas aqui sobre como fazer um bom pitch. A primeira delas é sobre o script. Então, o script é muito importante. Um bom script te faz fazer um pitch de 1 minuto, 3 minutos, qualquer tipo de pitch. Você está pronto com um bom script para fazer um pitch longo ou curto, tá? O que você tem que botar no teu script? E aí fica a dica aqui desse roteiro para o teu script. Primeira coisa, seu script vai ter que ter lá, começar lá de primeira dizendo quem é você. Seu nome e o nome da sua startup. Por que vocês existem? Então, quais são as dores que vocês tratam, os problemas que vocês tratam, quais são as dificuldades que existem, né? Esse é o seu propósito. É suprir aquelas dificuldades, aquelas necessidades, resolver aqueles problemas. Vocês existem para isso. A tua startup não foi idealizada do nada, ela foi idealizada porque teve um start. E o start veio de onde? De alguma coisa que aconteceu. Ou que você vivenciou, ou que alguém vivenciou, ou uma oportunidade que você percebeu no mercado, ou um problema que você enxergou e falou, poxa, eu posso resolver isso. E se eu resolver isso, vai dar uma boa oportunidade de mercado. Então, é isso que você fala logo no início. Quem é você, quem é a tua startup e por que vocês existem. Frois, eu posso inverter? Eu posso falar por que a gente existe e depois falar de quem é a nossa startup? Pode, não tem problema nenhum. Estou querendo dizer que no início você tem que trazer problema e solução. Falei disso lá, né? De cara, problema e solução. Para associar, você pode trazer, né, a sua solução e problema junto com o seu nome da startup. Então, por isso surgiu a startup tal, porque a gente faz isso, a nossa solução é essa. Tá? Então, aqui, nesses 3 primeiros pontos quem é a tua startup, o propósito dela existir e qual é a solução que ela traz para atender esse propósito. Então, ela existe para atender esse propósito com uma solução que é X. Beleza? Para quem que vocês fazem? Então, o propósito é aquele. As pessoas passam por aquela dificuldade. Fala do público. Quem é o público? Então, olha só, se você quiser trazer todos esses pontos e matar esses pontos de uma forma bem rápida, dependendo do tipo de história que você contar, você consegue terminar isso aqui em menos de 20 segundos. Em menos de 20 segundos, você falou quem é você, qual é a história que existe, qual o problema que existe, e você consegue trazer tudo isso de uma vez, com muito mais objetividade. Como funciona? Esse é um ponto que muita gente não traz de forma clara. E aí precisa ter de forma clara. Você tem que dizer como funciona. Porque senão é só uma ideia. E ninguém investe em ideia. A gente investe em oportunidade.
Qual é a forma que essa ideia, que essa solução que você pensou, se concretiza na realidade? Você não precisa dar os detalhes, né? Você não precisa explicar o caminho das pedras para que a pessoa pegue lá a tua ideia e faça igual, por exemplo. Não precisa. Mas você precisa dizer como é que funciona. Você precisa dizer o que é esse modelo de negócio. Descreve. Tem um modelo de negócio, tem que estar bem descrito. Senão, não vai rolar. Entenda uma diferença. Uma coisa é eu falar da minha solução. Outra coisa é eu falar do meu modelo de negócio. Então, por exemplo, nós somos uma startup que foi desenvolvida para atender às necessidades das mulheres, né? Porque a gente vê que hoje o mercado, uma questão que acontece muito é que as mulheres estão inseguras, né? Muitas mulheres têm dificuldade aí quando saem na rua, ficam preocupadas, voltando da rua, do trabalho, né? Sozinha na rua, no escuro, fica preocupada, né? Corre risco. E aí a gente desenvolveu uma solução para fazer com que essa mulher se sinta mais segura e tal. Beleza, estou apresentando aquela solução, apresentando, né, como é que eu resolvo o problema. Mas e aí, como é que funciona? Porque aí, senão, eu fico só na solução. A gente está tentando trazer uma solução para deixar a mulher mais segura. Ok, como é essa solução? Ela funciona assim, a mulher vai ter acesso a um aplicativo, lá no aplicativo ela vai poder mandar o número para fulano e ciclano, para que fulano e ciclano, pelo celular dela, lá consigam identificar aonde ela está em tempo real, abre a câmera e aí a pessoa consegue ver ela andando lá, onde ela está em tempo real no mapa, ela vai ter um botão de emergência que ela pode acionar, enfim. São formas de descrever como aquilo ali funciona, beleza? Mas tem que ficar claro como funciona, senão não passa de uma ideia. Por que é diferente? Fala do diferencial. Tem que estar no script, tem que estar nesse modelo de pitch de vocês. Qual o diferencial? Tá? E fechar com o call to, fechar com o para que você está ali. Por que você precisa das pessoas que estão ouvindo seu pitch, o que você quer delas. Nesse script, teu pitch, de novo, pode ser de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. A diferença aqui é o detalhamento, o nível de detalhamento para cada um dos pontos que você vai trazer. Agora, o que você vai trazer, essa é a essência de um pitch. O nível de detalhamento é outro fator. Essa é a essência do pitch. Um bom script, bem dividido. Beleza? Bom, o que você pode fazer dependendo dos tipos de pitches, de tipos de tempos que você tenha para cada pitch? Tem uma tabelinha boa para vocês aqui. Pitch de 1 minuto. Foco, seu objetivo. Só tem 1 minuto, não tem mais do que isso. 1 minuto é pouco tempo. Se você não for objetivo, não dividir bem o teu pitch, você fica para trás. Então, aquele script tem que estar na ponta da língua e tem que estar bem detalhado. Outro ponto importante no teu pitch nesse momento. Público. Fala do público, quem é, fala do problema, está lá no script, tudo isso. Fala da solução, fala do diferencial. Então, seu foco é em seu objetivo, trazendo esses principais pontos no seu pitch. Não pode deixar nenhum desses aqui de fora. Traz de forma resumida naquele 1 minuto. E lembra, 1 minuto você não tem tempo para slide. Freud, mas no hackathon lá que eu estou participando, ou sei lá, no hackathon que eu participei, eu pude usar, em ali um pitch de 1 minuto, pude usar um slide, uma apresentação de slide. Que ótimo que você pode usar uma apresentação de slide em 1 minuto. Mas vamos lá, ela foi como? Porque eu reforço. 1 minuto que você tem para botar uma apresentação de slide para falar disso. Se você botou texto, ninguém leu, porque são 10 segundos para a pessoa ler. Se você botou alguma coisa que não dá para a pessoa conseguir visualizar em 10 segundos, por exemplo, você perdeu a atenção do teu público ali. O slide não serviu para nada, no final das contas. Para nada. Eles focaram só no que você estava falando. Se o que você falou não batia com o slide que estava apresentando atrás, também não valeu de nada. E outra, se você está com um pitch de 1 minuto, fala para o teu público. Não fica parado de lado, passando o slide e conversando com a pessoa. Você vira de frente para o público, para quem você está apresentando, e o slide passa sozinho atrás de você. Ou, no máximo, você já sabe o que está passando lá atrás e você vai no passador aqui, sem olhar para trás, sem se distrair com o slide passando. Por quê? Porque ele é um apoio. Ele não é para você prestar atenção nele, focar nele, e ninguém que está ali te ouvindo tem que focar no teu slide.
ela tem que ouvir o que você falou e olhar para o slide e falar, ah, legal, agora eu entendi. Ah, bacana, agora eu entendi. Mas ela não tem que parar para ficar lendo o que está sendo escrito ali, não. O que está sendo falado ali, não. Porque se ela fizer isso, você perde a atenção do público. E pior do que isso, é quando você faz a apresentação, você fala e o slide vai aparecendo lá atrás do que você está falando. Ah, Froz, mas aí não é uma forma de reforçar o que eu estou falando? É, mas fica parecendo que o teu slide é quase que uma Alexa só repetindo ali as palavras, né? Quase que assistente virtual escrevendo o que você está falando, entendeu? Então, assim, usa uma imagem para reforçar o que você falou, é melhor. Reforça de uma forma melhor. A imagem, o recurso visual, e a fala, o auditivo, reforça melhor na cabeça das pessoas. Se o teu pitch tem de 3 a 5 minutos, aí você vai falar do que você falaria num pitch de 1 minuto, mas como você tem mais tempo, você pode falar sobre informações de equipe. Quem é a tua equipe, a importância dela. Quais os estágios que a tua startup está. Então, a gente está na fase de ideação, a gente está na fase de validação, a gente está na fase de operação, a gente está na fase de tração. Então, fala ali qual o estágio que a tua startup está. Ah, mas se eu falar fase de tração, nem todo mundo vai entender. Beleza, adequa a linguagem do teu público. Já falei, o pitch se adequa ao meu público. Se ninguém vai entender o que é estar na fase de tração, então eu vou descrever o que é estar na fase de tração. A gente está, nesse momento, precisando de mais investimento para conseguir fazer o negócio rodar e conseguir mais cliente e aumentar aí a quantidade de clientes. Então, é isso que a gente está focando agora. Não, beleza, você descreveu. Fala do mercado. Então, além do que você falaria no pitch de 1 minuto, fala sobre essas informações a mais. E usa como recurso visual um bom canvas, um MVP. Eu sempre falo que se você vai fazer um pitch de 3 a 5 minutos, ao invés de trazer um monte de slide, traz o teu MVP todinho, rodando aqui atrás enquanto você está explicando sobre o negócio. Mostra o MVP todinho, mostra como é que funciona a solução, mostra tudo isso. Gasta mais tempo mostrando na prática, no recurso visual, como funciona. Se você está conversando com alguém, pega ali e mostra na prática como funciona. Aí você consegue ter um pitch mais efetivo. Pitch de 7 a 10 minutos. Vale, como eu falei, até para o pitch de 3 a 5 minutos também, trazer uma apresentação de PowerPoint, desde que ela seja objetiva. Mas quando você tem um pouquinho mais de tempo, o que eu costumo dizer que é um pitch de 7 a 10 minutos? Mas, Frost, existe pitch de 7 a 10 minutos? Existe. Que é como eu falei, o pitch não é só uma apresentação curta, ele é principalmente uma apresentação impactante, com foco em conseguir vender a tua ideia. Um pitch de 7 a 10 minutos é uma reunião. Você, no pitch de 1 minuto, encontrou um cara lá, um palestrante lá, um investidor lá no evento, você, em 1 minuto, apresenta a ideia para ele de forma convidativa e depois pede para marcar uma reunião com ele para você apresentar a sua ideia em 7 a 10 minutos ali para ele, de forma rápida, apresentar com mais detalhes. Então, quais são esses outros detalhes? Projeção financeira, qual o payback do teu negócio, qual a taxa de retorno do investimento, enfim. Tudo isso em formato de gráfico. Quais as projeções financeiras para os próximos anos, faturamento desse ano, faturamento dos anos anteriores, enfim. Então, mostra tudo isso em formato de gráfico. Beleza? E para qualquer situação, de qualquer tipo de pitch, foco em impactar a audiência, usar uma boa técnica de storytelling ajuda você a impactar também, e as técnicas de oratória vão te ajudar a ter um pitch mais robusto. Beleza? Todo esse material aqui, tá? Eu vou dar a oportunidade de vocês terem acesso a esse material através de um infográfico, tá? Depois que a gente terminar aqui tudo isso, lá no meu Instagram eu vou colocar um post aqui dessa participação aqui com vocês, e aí vocês podem acessar lá no Instagram, e aí eu mando no direct para cada um aí o infográfico que resume esses 5 passos, em 5 passos, de forma bem breve, como fazer um pitch perfeito. Está lá um infográfico bem organizadinho para vocês, beleza? Mas, já que a gente falou bastante, eu, na verdade, falei bastante, agora eu quero ouvir vocês. Então, e aí? Como é que está o pitch de vocês depois disso aqui? O que vocês acham que dá para mudar? Vocês estão na linha do que eu falei aqui? Acham que não, vai precisar mudar muita coisa? E aí? Vamos agora para a parte da mentoria. E aí, pessoal?
deixar aqui os contatos, tá? Vai ser só eu falando mesmo? Sério? Então, gostei, muito obrigada, assim, pela apresentação. Proez, muito boa sua colocação, assim. A gente está fazendo, né, várias mentorias aí, estamos, né, desenvolvendo, aprendendo como fazer. E você colocou, assim, de uma maneira muito clara, muito objetiva, a forma como a gente deve explanar bem, né, a nossa proposta de valor né, como a gente está desenvolvendo. Então, eu achei, assim, muito, muito bom mesmo. E deixa eu só ver aqui. Eu posso falar, Thaís? Também sou da mesma equipe Pode. da Thaís. A gente até estava conversando entre nós ali, eu, a Thaís e a Lu, né, durante a tua apresentação, para a gente conseguir elaborar nossas ideias depois. E acho que o que ficou mais claro, assim, foi a questão do modelo de negócio ali, que a gente não sabia muito bem como abordar isso, né? E acho que agora ficou bem claro. E também a gente estava nessa dúvida aí do pitch de 1 minuto, porque essa semana a gente tem que fazer um pitch de 1 minuto na sexta-feira. Qual o formato? Então, tipo, a gente vai ter que fazer na sexta-feira um pitch de 1 minuto e na primeira... Lauana, só uma pergunta. Qual o formato desse pitch de 1 minuto que vocês vão fazer? É em vídeo? A gente não vai fazer apresentação nenhuma, tu disse PowerPoint e tal, ou não? Então, eu estou perguntando porque o que acontece? Vai ser na cara e na coragem. Não, você tem a possibilidade de fazer, de várias formas, uma apresentação em pitch de 1 minuto. Uhum. O que é muito comum? Quando você tem um pitch de 1 minuto, ainda mais assim, programas que estão ocorrendo de forma à distância, assim, Isso. você pode ter num formato de vídeo, é uma possibilidade, tá? Pode ser que eles peçam, não, 1 minuto ao vivo aqui agora você vai falar do seu pitch. É outra possibilidade. Vai ser assim, 1 minuto aqui agora, ao vivo, pode falar. Então, aí, nesse momento, nesse formato, é aquela questão do jogo de slide que eu falei. Jogo de slide bem objetivo e complementando o que você está falando e seguir aquele script. Que o script te dá a oportunidade de fazer em 1 minuto. Qual o tipo de jogo de slide que eu posso fazer para uma situação que seja dessa de 1 minuto ou para uma situação que seja, por exemplo, até no formato de vídeo? Tem duas possibilidades aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Só um minutinho, abrir aqui. Enquanto vocês podem ir falando. Pegar aqui para mostrar para vocês um exemplo de um jogo de slide, de como a gente pode fazer um pitch de 1 minuto ali, por exemplo. Esse, no caso, é de 3 minutos, tá? Porque seria para um tempo de 3 minutos. Mas dá para fazer da mesma forma no formato de 1 minuto, tá? Mas dá uma olhada. Vou mostrar para vocês exatamente como funciona aqui. Só para vocês terem um exemplo. Mas vamos lá. Vamos para um outro ponto aí. Continue. E daí, no começo do mês, nós temos um pitch para fazer de 15 minutos. Então, assim, nós vamos de um ponto ao outro, né? Porque até quando tu falou ali de 7 a 10 minutos, eu pensei, meu Deus, mas o nosso ainda são 15 minutos, não sei como que a gente vai... É tipo assim, a gente tem um monte de coisa para falar, sim, mas bem como tu falou, a gente tem bastante a parte técnica, né? Então, assim, a gente tem bastante... a Thaís, principalmente, sabe muito da parte técnica, né? A gente também sabe falar e tal, mas a gente precisa um pouco mais dessa questão de negócios, assim, sabe? De conseguir mostrar por que a gente está vendendo esse produto, né? Entendi. Olha só, por exemplo, num pitch de 1 minuto, todo mundo aqui tem esse desafio que a Lauana comentou aí, né? Todo mundo vai precisar fazer tanto um pitch de 1 minuto, quanto um pitch mais com tempo maior, né? Deixa eu abrir aqui só o formato aqui para vocês. Primeiro eu já vou mostrar aqui de cara. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui os dois tipos de pitch para vocês verem. Aí. Os dois estão no YouTube, tá? Mas a ideia aqui não é vocês acessarem necessariamente o pitch, porque esses daqui são pitch de demonstração, tá? Não necessariamente pitch finais, né? Apesar de um ser de uma ideia, de um modelo de negócio que é uma ideia de negócio, tá? Mas quem quiser depois conversar, a gente investir também, a gente pode conversar sobre a ideia, se alguém gostar dela, tá? Mas a brincadeira aqui é a seguinte, pessoal, é vocês entenderem na prática
esses pitches. Deixa eu abrir aqui o YouTube, o link. Pronto. Então, ó, esse primeiro pitch que eu vou mostrar para vocês, ele é um pitch de até um minuto e pouquinho, né? Fica dentro desse tempo aí que vocês estão falando. Esse pitch, eu, além de ser consultor lá do Sebrae, também, obviamente, também trabalhar, né, de forma privada, também tem uma empresa de consultoria, tá aí até o link aí para vocês depois conhecerem um pouco mais, tá? Da Foresight Soluções, da 4S Inovação. Mas também atuo pelo Sebrae em 2 projetos. Um deles é o Brasil Mais, que é um programa de inovação para pequenas empresas. Sou consultor sênior lá do projeto, comando 9 agentes locais de inovação do Sebrae, que atendem cada um aí 22 empresas. Então, a gente tem uma grande quantidade de empresas aí sobre a supervisão, né? Sobre a orientação desses meus agentes e a minha supervisão, né, nessa parte de inovação. E lá também atuo no programa de educação empreendedora do Sebrae. Se vocês não sabem o que é o programa de educação empreendedora do Sebrae, está aqui o pitch dele. Aí vocês vão dizer depois se ele fica efetivo, se ele é efetivo, né, se vocês conseguiram entender. Então, vamos lá. Pitch do programa de educação empreendedora do Sebrae. Conheçam agora, então, aqui o programa. Espera aí, deixa eu fechar essa telinha. Abrir aqui para vocês. Vou botar em tela cheia. 1 minuto e 34 de pitch, ó, pessoal. Dá uma olhada. Vê se o som tá saindo, gente. Diz aí. Opa, tá sim. E aí, deu para entender o que é o programa? Deu sim, deu, muito legal. Sabe como é que eu fiz esse pitch? PowerPoint. Então, eu tenho 2 possibilidades. Usar ele nesse formato de vídeo ou usar ele no formato de PowerPoint. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Pelo formato de PowerPoint, eu tenho o mesmo pitch. Exatamente o mesmo pitch. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês. É isso aqui. Aquele pitch é isso aqui. No PowerPoint, exatamente. Está aqui, ó. Então, imagina que eu tenho 1 minuto. Eu não posso passar o vídeo? Beleza. Então, em 1 minuto eu vou falar. Aí eu vou lá e começo a apresentar. Pessoal, vocês sabem o que é empreendedorismo? Então, empreendedorismo é a capacidade de identificar problemas. Todo mundo acha que para todo problema existe só uma solução, né? E é por isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar soluções diferentes para problemas, né, que já existam, já foram solucionados. E olha só que curioso. Se a gente enxerga de uma forma diferente, que existem vários tipos de problemas, né, e existem várias soluções para o mesmo problema, de formas diferentes, a gente consegue criar uma solução muito melhor. E é isso que é empreender. Empreender é pensar nesses problemas e criar soluções melhores para esses problemas a partir do momento que eu entendo que empreender é a arte de mudar o mundo. Todas essas tecnologias que vocês estão vendo aqui foram desenvolvidas porque as pessoas identificaram que existia um problema, que a solução que era para aquele problema ainda não tinha sido trazida, tinha sido resolvida. E aí elas pensaram em soluções diferentes. Empreendendo, você vai conseguir ter resultados melhores, você vai conseguir se destacar no mercado. Mas ninguém nasce empreendedor.
Você pode se transformar em empreendedor se você quiser desenvolver características empreendedoras. Para isso que surgiu o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae. Lá você vai ter acesso a metodologias do Sebrae, em parcerias com instituições de ensino superior, que vão te ajudar a formar tanto estudantes quanto professores e, principalmente, fazer uma série de ações na tua instituição para conseguir levar esse conhecimento empreendedor para os estudantes. Com isso, você vai conseguir transformar jovens em protagonistas. Quer conhecer um pouco mais? Acesse o site aí ou entre em contato comigo. Valeu! 1 minuto, eu fecho meu pitch em um PowerPoint. Não tenho como fazer desse jeito, o que eu faço? Vídeo. Eu vou abrir o PowerPoint. Existe um recurso no PowerPoint, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que recurso que é esse? É um recurso de apresentação, de temporizar a tua apresentação. Então, está aqui o PowerPoint aberto. Esse aqui é o PowerPoint 2016, tá? Mas, basicamente, todos os PowerPoints, todas as edições e versões têm, né, essa possibilidade, tá? Então, aqui, ó, apresentação de slides. Eu venho aqui, clico aqui em cima. Se eu abrir aqui o meu PowerPoint, ó, tá vendo? Eu posso, literalmente, gravar a apresentação de slide acessando por aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar aqui só. Que ele está apresentando, ele não habilitou. Então, tá vendo aqui, ó? Tá lá o meu pitch todinho. Como é que eu fiz aquele vídeo? Eu vim aqui, cliquei nesse recurso, aí ele bota aqui, ó, iniciar a gravação do começo, iniciar a gravação pelo slide atual, vamos iniciar do começo. Aí ele me mostra aqui, ó, você quer gravar o quê? O tempo dos slides e a animação dos slides, e também ainda quer usar o teu microfone para narrar. Então, você poderia fazer o teu vídeo com a apresentação e narrando ainda, gravando no teu microfone. No meu caso lá, eu não narrei. Eu fiz um pitch animado. Então, o que eu fiz? Tirei a narração, iniciei a gravação. Pronto, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas quando eu estou no momento de iniciar a gravação, deixa eu ver se eu finalizo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que existe um reloginho contando aqui em cima? Conseguem ver? Não sei se dá para ver. Do cantinho superior esquerdo. Não, só aparece para você, se não me engano. Consigo ver. De orientação. Okay. Mas se você clica lá na gravação, o que acontece aqui, ó? Estão vendo a mensagem que apareceu? Estão vendo? Sim, estou vendo. O tempo total da sua apresentação de slides foi tanto. Quer salvar os novos tempos dos slides? Ou seja, se eu clicar em salvar, eu vou conseguindo temporizar. Quando você faz a apresentação, você não vai passando de setinha em setinha para passar, por exemplo, para os próximos slides. Ele vai temporizar esse tempo de tela, que é o que o meu vídeo está temporizado lá. Ele temporizou a animação que eu coloquei no slide, ele temporizou o tempo de tela. Por isso, quando eu venho aqui, ó, na minha apresentação de slide de novo, meu PowerPoint, eu fiz essa temporização. Iniciei a gravação, temporizei tudo, né? Aqui, de novo, em apresentação de slide, gravar a apresentação de slide. Aí, finalizei a apresentação, ele vai me pedir para salvar, eu vou clicar em sim, ele vai salvar o tempo. Aí, depois eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como, escolho lá minha pasta, e venho aqui, ó, formato, cadê? Aqui, vídeo MPEG, e salvo ele no formato de vídeo. Depois, é só ir lá no YouTube, olha só outra dica boa para vocês. Depois você vai, para inserir a música, pegar um programa de edição qualquer, do mais simples que você quiser. Aí, o que você vai fazer? Deixa eu abrir aqui a outra guia. Só botar aqui para vocês. Biblioteca. Aí você vem aqui, ó, depois, no Google, e vai buscar Biblioteca YouTube Music, tá? Biblioteca de música do YouTube, tá? E aí, deixa eu ver, cadê a biblioteca de música? Aqui, ó, Audio Library, tá vendo? A biblioteca de música gratuita do YouTube. Aqui, pessoal, não nessa não, peraí, deixa eu voltar. Cadê? Biblioteca de música do YouTube. Deixa eu ver se ele abre aqui. Aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Isso, exatamente, tá aqui, ó. Então, ó, ele abriu para mim aqui. Nesse lugar, vocês conseguem pesquisar um monte, filtrar, pesquisar um monte de música com base no tempo. Olha só que legal. Então, por exemplo, vou filtrar minha pesquisa aqui. Meu vídeo tem 1 minuto. Então, aqui, ó, duração. Vou botar aqui. Então, eu quero achar vídeos abaixo de 1 minuto. Então, até 1 minuto. Então, vou botar aqui, abaixo de 1 minuto. Pronto, aplicar.
Ele só está mostrando para mim, ó, se eu ordenar aqui por tempo, de 1 minuto para baixo. Então, se eu clicar aqui, ó, deixa eu ver essa música. Não, muito deprê, não gostei não. Ah, essa aqui pode ser para o meu pitch. Pronto, você vai ver a música que mais se encaixa com o modelo do seu pitch, com o teu público, e vai inserir ela na tua apresentação num arquivo um programa de edição. Pronto, você tem um vídeo temporizado, você tem um slide que você pode usar para fazer o seu pitch em outros momentos, em outros tempos, com mais fala ou menos fala, e você ainda tem a possibilidade de ter um pitch em vídeo no tempo que você precisar, sem fala, com narração, sem narração, com a tua fotinho ali aparecendo ou não. Enfim, isso é até ótimo para quem faz pitch em vídeo e não quer aparecer. Você fica preocupado com a aparência, né? Pô, vou ficar olhando, né? Como é que vai ficar? Meu cabelo tá bom? Será que tá bom? A iluminação tá boa? A minha câmera não vai ficar com uma câmera boa? Então, faz um vídeo desse que o impacto é muito maior, fica muito mais profissional, você vai falar exatamente no tempo, vai conseguir temporizar tudo. Tá aí uma boa dica do que vocês podem fazer para esse pitch de 1 minuto. Beleza? Beleza, inveja de conseguir falar assim. A gente tem um pitch de 3 minutos que até tá no YouTube lá, que a gente teve que fazer assim, e só que a gente fez os slides no Canva, né? Aí eles vão passando e ao mesmo tempo eu vou falando assim, e foi o que a gente conseguiu até o momento. Pois é, dá para fazer nesse formato, como eu falei, do PowerPoint, fica animado, tem, né, o vídeo fica aparecendo, enfim, é legal, é um formato legal também para usar de pitch. Então dá para fazer, fica diferente, né? Porque às vezes quando a gente faz com a narração, fica maçante, dependendo da forma como a gente está falando, fica maçante, fica cansativo. Né? Com a música, a apresentação aparecendo, fica melhor, né? Ou, como eu falei, por que vocês acharam interessante a forma como eu falei? Porque eu falei com paixão, porque eu foquei no tempo. Isso é prática, gente. É prática. Eu não comecei a fazer pitch ontem, eu já faço pitch há anos, eu trabalho com isso, né? Mas é prática. Então, assim, qualquer um consegue chegar a fazer um pitch desse jeito, se tiver segurança no que está falando. Por isso eu falo, primeira coisa, script. Faz aquele scriptzinho. Viu? Chegou no texto ideal, aí vai para treino. Fala, apresenta, se grava falando. Seu vídeo falando, para ver como é que vai ficar o teu tom de voz, se tá bacana ou não. Fez isso, vai lá e grava a primeira vez a Vera para ver se conseguiu bater o tempo e fechar com a fala bacana. Ótimo. Aí depois você vai trabalhar também a parte dos slides, o visual. Reforça vocês viram que aqui tem muita imagem. Eu não tenho quase texto nenhum, mas eu consigo mostrar o que é o programa. Gente, em 1 minuto eu não tenho nem que ter a pretensão de falar tudo que é o programa, de explicar todos os detalhes do programa. Não tem nem como. Não existe ser humano no mundo que consiga, em 1 minuto, resumir todos os detalhes que um programa desse tem. Mas eu consigo passar o conceito, a ideia principal, para quem ele é e o que ele faz. Isso é o que eu preciso fazer. Cativei aqui, beleza. Quer conhecer mais? Vamos marcar uma reunião, eu te apresento com mais detalhe. Aí entra a linha. Então, se eu chegar e mandar para uma instituição de ensino sobre esse vídeo, ela vai entender o que é. Se eu parar com ela num momento e explicar rapidinho, mostrando os slides, ela vai entender o que é. E depois eu vou me aproximar. Né? Depois eu vou apresentar com mais detalhe. É assim que funciona. Então, não tenha pretensão de fazer a explicação de todo o modelo de negócio em 1 minuto. Não é à toa que o programa tem um pitch de 1 minuto, pitch de 5 minutos, pitch de 15 minutos. Eles querem ver o que você consegue fazer em 1 minuto para cativar. E o que você tem de detalhes. Me mostra agora os detalhes do projeto. 15 minutos é para mostrar detalhe do projeto. Aí não tem desculpa de, não deu tempo de falar disso. Não. Você não dividiu bem. Se em 15 minutos você não conseguiu explicar o teu negócio todo, você não dividiu bem teu pitch. São 15 minutos, é muito tempo, gente. É muito tempo. Dá para falar bem sobre o teu modelo de negócio. Bem. Aí entra aquela tabelinha lá que eu mostrei, do que fazer em cada tempo. Vai te ajudar a criar lá o pitch de 15 minutos. E reforçar vocês, tá? Que 15 minutos dá para trazer simulação, dá para fazer um monte de coisa. Quer ver um outro exemplo? Aí eu falei, né, da outra solução. Mostrar a vocês aqui o outro pitch. Esse aqui já é uma ideia de negócio, tá, pessoal? Então, de novo, quem quiser ser sócio, desenvolver junto, quem quiser investir,
Estamos abertos aí a possibilidades, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. Aqui é mais tempo. São uns 3 minutinhos aí de pitch, tá? Dá uma olhada no pitch. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é um pouco mais de tempo, mas dá para ver mais detalhe da solução. Então, percebe o que eu consigo trazer de detalhe em 1 minuto e o que eu consigo trazer de detalhe em 3 minutos. É diferente, tá? Vamos lá. E aí? Ficou mais claro? Mais detalhe? 3 minutos eu tenho como trazer mais detalhe. Posso falar sobre modelo de negócio, posso falar sobre mais coisas. Beleza? Então, assim, eu consigo entender. Se eu souber o que trazer em cada tempo, fica mais fácil de fazer. Mas eu reforço. Tem vários formatos que eu posso fazer. Eu posso falar só na minha câmera, posso trazer um slide, posso trazer um vídeo, N possibilidades de formato. O que facilitar a compreensão do público da melhor maneira possível, do seu público-alvo, ou seja, se é o investidor, se facilitou a compreensão do investidor, beleza. Então, o que o investidor quer? Então, eu tenho que estudar para saber o que o investidor vai querer. Qual é o perfil daquele investidor? Então, isso te ajuda a fazer um pitch melhor. Agora, se é uma coisa mais geral, você consegue seguir essas linhas de formatos aí. Beleza? Alguém quer falar mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, João. Posso falar? Por favor. Tem assim, um número de... Primeiro, muito obrigada. Foi excelente. Eu sempre quis aprender a gravar. Agora eu já sei. O número de slides, tem um número ideal ou eu tenho que fazer um slide para cada item? Porque eu vou fazer uma apresentação, um pitch na sexta-feira de 5 minutos. Pensei em fazer em PowerPoint. Tem um número ideal ou não? Assim. Você vai seguir, não tem número ideal de slide, tá? Assim, tem gente que fala que tem e tal, mas assim, vou te dizer a minha experiência com prática mentorando startup. Nunca botei uma startup mentorada minha
para focar, ó, você tem essa quantidade de slide para fazer. Não. Por quê? Porque, primeiro, se você fica com uma quantidade de slide limitada, qual é a tendência que todo mundo tem a fazer? Botar mais conteúdo para condensar em menos slides. Isso não adianta. Por que acontece? Você vai ter um slide que tem 3, 4, 5 informações e que, consequentemente, vai ficar confuso, que é muita informação dentro daquele slide. Então, o que eu costumo dizer? A quantidade de slides que você vai ter está totalmente ligada ao que você vai trazer no teu pitch. Mas não necessariamente vai ser um slide para cada informação que você vai trazer no seu pitch. Por exemplo, se eu estou falando aqui no meu pitch de 3 minutos, 5 minutos, eu vou falar sobre o problema, sobre a solução, quer dizer que eu tenho que ter um slide para o problema, um slide para a solução, depende do que você quer ter como destaque. O slide é para reforçar a tua fala. Se você quer trazer na tua fala uma informação e que o slide vai ser relevante para reforçar isso, traz um slide com pouca informação. Eu posso botar num slide, numa apresentação de 3 a 5 minutos, por exemplo, esse vídeo que vocês viram, ele tem um monte de slide para 3 a 5 minutos. Muito slide mesmo. Mas as informações são condensadas. Eu consigo ver e ficar 5 segundos, 10 segundos naquele slide e passar para o próximo, porque a informação é condensada. A minha fala vai trazer mais informação e o slide vai reforçar. Aí eu passo para o próximo. Então, o problema não é a quantidade de slide, o problema é a quantidade de informação. Quantidade de informação que você está trazendo é muita nos slides? É pouca? Se for pouca informação, beleza. Pode trazer quantos slides você achar que vale a pena. Agora, só cuidado, tá, gente? A gente está falando de uma apresentação de 3 a 5 minutos. Dá para tu trazer 40 slides em 3 a 5 minutos? É cansativo. Não dá. Mesmo que você gaste 10 segundos para passar cada slide, faz esse cálculo. 10 segundos para passar cada slide, não dá para fechar os 3 a 5 minutos ali, né? Então, cuidado com a quantidade, sim, claro, tem que ter um cuidado com isso, mas não fica achando que existe um limite. Eu reforço, o limite é você pensar dessa forma. Se eu ficar... Quanto tempo eu vou passar nesse slide? Pensa dessa forma. Esse slide que eu estou trazendo, eu vou falar quanto tempo? Vou ficar com ele aberto quanto tempo? E aí você vai com isso somando. Então, nesse slide, eu vou ficar tanto tempo falando. Nesse slide, tanto tempo falando. Nesse slide, tanto tempo falando com ele aberto. Aí você vai conseguir saber quantos slides faz. Esse recurso que eu mostrei de gravação te ajuda a entender melhor a divisão de slide. Sim. Por quê? Porque você vai temporizar. Faz esse treino. Abre a apresentação, faz a apresentação e começa a falar. Não precisa nem gravar a narração, não. Só começa a falar. Então, pega lá o teu script que você montou e vai em cada slide. Abriu o primeiro slide, falou, isso. Aí vai lá falando a fala que você tem que fazer naquele slide. Passou para o próximo. Quando você chegar no final dos 5 minutos, o teu pitch vai estar temporizado em 5 minutos e aí você vai saber se aquela quantidade de slides dá para fechar ou não. É essa a dica que eu dou. Ai, João, perfeito. E, João, a última pergunta. Eu preciso necessariamente aparecer durante a minha apresentação ou não? Eu posso deixar a minha tela com a minha apresentação do PowerPoint inteira, sem uma telinha pequena ali comigo falando. Então, isso tem alguma regra para isso ou não? Depende do formato que vai ser e da ferramenta que você vai usar. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando com vocês, a minha tela está aberta aqui. Quando eu faço uma apresentação, ela fica aberta de uma certa forma. Vocês visualizam a apresentação, mas vocês também conseguem, de uma certa forma, visualizar, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, uma live, o ideal é que eu tenha a apresentação aparecendo e minha carinha ali aparecendo. Agora, eu acabei de mostrar 2 exemplos para vocês em que eu não apareço, em que não tem uma fala minha em que eu não apareço, mas que a ideia está sendo trazida no conceito, que a ideia está atendendo à necessidade. Ou seja, eu estou conseguindo transmitir a mensagem da melhor forma possível. Então, depende do formato. Você está numa sala de aula fazendo ao vivo, o ideal é que você apareça. O ideal é que você apareça, que tenha a sua telinha ali embaixo, enquanto passa a apresentação de slide. Esse é o ideal, para que a pessoa perceba a sua emoção ao falar. Eu sempre falo assim, se você vai falar, usa a imagem. Se você vai narrar, bota a tua imagem. Por quê? Porque eu não analiso só tom de voz. Eu analiso expressão. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, vocês estão analisando a minha expressão. Vocês estão analisando como eu estou falando. Vocês estão analisando meu gestual. Se eu quiser falar, por exemplo, uma coisa muito importante para vocês, vocês vão analisar na minha expressão facial. Olha, presta atenção que isso é muito importante. Está vendo como muda a minha expressão? Como o meu tom de voz muda e o meu gestual muda para reforçar uma coisa.
Se eu não tiver com a imagem aparecendo, fica maçante, porque é só o áudio. Então, eu reforço. Vai fazer ao vivo? Bota a sua imagem aparecendo junto com a apresentação de slide, sim, porque você vai reforçar com a tua visão, né, com a tua aparência, aquilo que você está trazendo. Agora, só cuidado, para não chamar mais atenção para você do que para a apresentação de slide, pessoal. Isso é importante. A gente, às vezes, sei lá, está com um ambiente que chama muita atenção, ou a nossa aparência está chamando muita atenção, né? E a gente, às vezes, está querendo falar, e aí a pessoa foca mais na gente do que na apresentação de slide, né? Acontece, por exemplo, às vezes, eu sempre brinco assim, por exemplo, uma mulher que tem a pele muito branca, né? E está com um batom vermelhão, né? Ela chama muita atenção, vai chamar atenção. É uma pessoa com uma pele muito branca e um batom muito vermelho, entendeu? Isso chama muita atenção. Vai, às vezes, tirar o foco da atenção do slide. Não é porque é uma mulher, não, é pela a aparência. Por exemplo, se eu estou falando com vocês e aqui atrás tivesse um boneco diferente, uma imagem diferente, alguma coisa que chamasse mais atenção, vocês não iam focar em mim, vocês iam focar no que está aqui atrás. Se eu estivesse falando com vocês, meu cabelo todo bagunçado aqui, eu estivesse com uma roupa toda bagunçada, vocês iam focar a atenção em mim, não iam focar a atenção no que eu estou falando. Então, cuidado. A roupa adequada, o gestual adequado, o cenário adequado, para você poder fazer as pessoas focarem em você quando necessário e focarem no slide quando necessário. Porque lembra, teu slide vai ficar aberto, mas não vai ficar aberto, ele vai ficar aberto um tempo. Então, assim, a pessoa já viu a informação ali, ela vai focar a atenção em você. Entendeu? Beleza, passou o próximo slide, qual é a tendência? Eu olho para o slide, vejo a informação, volto a atenção para você. Se você não tiver com a câmera aberta, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar só olhando para o slide, e aí fica maçante, cansa. Tá? Cuidado. Eu recomendo que use sim a imagem, tá? Muito obrigada, João. Muito obrigada. Valeu, Patrícia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quem mais? Quem mais? Sobre modelagem também podemos conversar, tá, pessoal? Estamos à disposição para ajudar também. Não lembra que não é só pitch que a gente está falando aqui, também vamos conversar sobre modelagem de negócio. Alguém está com alguma dúvida em algum bloco do Canvas, ou, enfim, quer falar mais da proposta de valor, como criar melhor, enfim, vamos conversar. Qual Canvas vocês estão usando? O Canvas de modelo de negócio? Eu acho que nós já usamos todos eles. Tem o Canvas de modelo de negócio, tem o Lean Canvas, tem o Project Model Canvas, enfim, tem. É porque nós participamos, eu não sei se tu conhece, João, do TXM, que é do Concreation Lab. E aí lá eles fazem a gente fazer todos os tipos de canvas possíveis e impossíveis, né? A metodologia do TXM a gente está tentando trazer para Brasília aqui, né? O Sebrae está em parceria lá com o IF para ver se o Sebrae consegue dar o suporte também, a parceria para o IF, para os Corporation Labs aqui de Brasília também estarem com o Sebrae junto. Né? Nossa, foi bem legal mesmo. Foi uma experiência ótima, assim. Então, acho que o modelo de negócio está todo mundo craque aí, não tem problema, é isso? E aí, o que vocês querem falar? Agora, esse momento final aqui, eu quero abrir para vocês, para a interação de vocês, saber o que vocês estão precisando, e a gente ir para essa etapa aí de orientação, de auxílio, responder as perguntas, enfim. Rafael, tem alguma pergunta aí que o pessoal queira trazer, cara? Só quero dar uma dica, aproveitando que esse é o momento aí de até compartilhar, se for o caso, se vocês tiverem à vontade, né? Parte do pitch, da modelagem de vocês. Exato. E a oportunidade de melhorar, né? Ter algumas dicas aí para melhorar o pitch para quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 28, né? Que eles vão fazer esse pitch final aqui, vão gravar, né? Para o pitch final aqui do desafio. Então, essa é a oportunidade. Beleza. Rafael, eu vi que mandaram 2 links lá para mim no e-mail. Eu não sei se eu tenho que entrar na outra sala, tá, cara? Você me avisa se eu tiver que sair daqui para outro lugar. Você que manda aí. Não, filho. Não. Pode se despreocupar que o Johan tá lá conduzindo a outra sala. Fechado.
Posso mostrar nosso pitch, então? À vontade, pessoal. Estamos aqui para isso. Tá, peraí. Estão vendo aí, né? Estou vendo. Sim, tô vendo. Nós somos a Biossíntese Pesquisa e Desenvolvimento Limitada. Deixa eu pedir só uma coisa, Trabalhamos com Lauana. insumos biotecnológicos de alta Você performance. compartilhou aqui? A Biossíntese vem tentando resolver Então faz o um seguinte, problema abaixa da o indústria, seu pois microfone as aí e mesmas precisam aumenta incorporar nos seus o produtos seu volume do computador. compostos bioativos que possuem um efeito sobre o organismo vivo, Beleza, tecido volta lá no pitch ou agora. célula, de maneira a levar esses produtos a... Tá dando eco. Eu posso deixar o meu microfone fechado, né? Isso, fecha teu microfone, aumenta o volume do seu computador e aí volta lá no início para a gente, por favor. Nós somos a Biossíntese Pesquisa e Desenvolvimento Limitada e trabalhamos com insumos biotecnológicos de alta performance. A biossíntese vem tentando resolver um problema das indústrias, pois as mesmas precisam incorporar nos seus produtos compostos bioativos que possuem um efeito sobre o organismo vivo, tecido ou célula, de maneira a levar esses produtos à população no auxílio do combate de algumas patofisiologias. As patofisiologias que acometem a população mundial, elas vêm acontecendo devido às condições que estamos expostos e também à falta por parte dos órgãos de saúde de conscientizar a população sobre a prevenção, as mudanças de hábito de vida e também a incorporação de alimentos naturais na sua alimentação. Então, a nossa solução seria, a partir de uma matéria-prima vegetal, fazer a extração de compostos bioativos que possuem propriedades profiláticas e terapêuticas e fazer então um insumo biotecnológico de alto valor agregado, que seria então através de B2B vendido para as indústrias das mais diversas áreas e então ele seria incorporado no produto da indústria para gerar saúde e bem-estar para a população em geral. Nosso produto é o ActLife+, que possui ingredientes seguros, tecnologia verde, é 100% natural e ainda tem compostos bioativos que têm um potencial antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral, antidiabético, antifúngico, diurético, regulador da função intestinal e cicatrizante. Nosso potencial de mercado, então, se concentra principalmente na região sul do Brasil, podendo abranger diversas áreas da indústria, porém, no momento, estamos focados principalmente na indústria de alimentos. Em relação às vantagens, então, a biossíntese ela apresenta a vantagem de ter tecnologia própria e em otimização, tecnologia verde, baixo custo operacional, ingredientes naturais e bioativos naturais, comparados com os nossos concorrentes. Nossos parceiros são a Microservice, que é responsável pela tecnologia e escalonamento do produto, e a Embrapa Clima Temperado e a Universidade Federal de Pelotas, que faz a disponibilização da matéria-prima. Nossa tecnologia é própria e em otimização e também ecologicamente correta. O modelo de negócios é transacional direto e nós procuramos por clientes parceiros para co-desenvolver um produto inovador através dos nossos insumos biotecnológicos. Nosso plano de marketing se dá através de networking entre empresas, redes sociais e também prospecção de novas regiões. Entre os editais aprovados, então, nós somos aprovados no Centelha, em 2019, pela FAPESC, com uma subvenção econômica para desenvolvimento dos nossos produtos, também o Concreation Lab pela FAPESC, o Sinova 2019 e 2020 pela UFSC e também participamos do programa Agroinovação da FAPESC. Nossa equipe é multidisciplinar, porém estamos abertos para novas contratações e aqui estão nossos contatos para maiores informações. Obrigada! Laura, eu vou te pedir o seguinte, bota aí de novo para mim, tá? E aí eu vou fazendo as pontuações, tá? Beleza? Peraí. Peraí um pouquinho que eu fechei. Tranquilo. Ó, pessoal, só para explicar para vocês, tá? Não tenham receio de apresentar como a Laura está fazendo, porque eu não vou aqui escrachar o pitch de vocês, eu não sou o vilão, não, tá, gente?
Muito pelo contrário, o que eu vou fazer são pontuações mesmo. Olha, eu acho que aqui fica melhor assim, acho que isso aqui fica mais legal assim e tal. Dessa forma, beleza, pessoal? Sim, Não fique com receio, tá? Fala, Laura. por isso que eu mostrei, para a gente tentar melhorar. Exatamente. Só reforçando o pessoal aqui para seguir o mesmo exemplo, beleza? Nossa, mas eu achei que ficou muito legal, Lauana. Humilhou. Aí eu vou falar agora justamente pontos positivos e negativos, não negativos, de melhoria, tá, gente? Não vamos botar como negativo. Pontos positivos de melhoria, tá? Primeiro, só para dar como dar ponto positivo de cara. Laona, a parte visual tá muito boa, tá? Tá muito boa. Vocês trouxeram imagem, vocês trouxeram pontos relevantes ali para o modelo de negócio. Então, a parte visual tá bem legal. E a sua fala tá muito boa. Em que sentido? Dicção. Você está com uma fala legal, uma dicção boa, isso é ótimo. E o som está muito bom, está muito claro, muito límpido. Então, essa parte de edição do vídeo, visual do vídeo e áudio está ótimo. A gente vai falar de conteúdo, beleza? É porque assim, ó, deixa eu te explicar, João. É que na nossa equipe nós temos o André, que ele não está aqui hoje, mas ele é formado em ciências da computação, trabalha com software e edição de vídeo. E aí ele faz vídeo de drone e tal, e várias outras coisas, várias outras... Então ele tem toda a paramentação. Por isso que essa parte aí nós estamos tranquila. Ótimo. Então tá perfeito. Vocês têm o cara certo para fazer os ajustes e manter essa linha aí que vocês têm. Vou falar de conteúdo, tá? Falar de conteúdo. Vamos lá. O que é importante a gente entender? De novo, público. Esse pitch é para um público técnico. Bem técnico. Mas bem técnico mesmo. É mais ou menos assim, se eu for apresentar um vídeo como esse, é para apresentar para alguém que trabalha na área de biotecnologia, beleza? Para alguém que trabalha nessa área. Se é esse o teu intuito, ok, o pitch está bem claro, quem é da área de biotecnologia vai compreender bem e vai achar interessante a ideia, e vai ter muita pergunta para fazer, muita coisa para falar. E quem não é da área de biotecnologia? Por exemplo, eu não sou da área de biotecnologia. Quem assistiu o pitch aqui também não é da área. Então, para mim, fica difícil saber... Você falou 3 minutos, mas fica difícil saber exatamente o que a biossíntese faz. Eu entendi que a biossíntese tem um produto para, de uma certa forma, tratar problemas, né, de saúde. Ou para evitar, né, fazer com que você possa evitar problemas de saúde. Mas não fica claro isso, muito claro. Vamos lá, dá o play ali só para a gente já ir ajustando. Só rapidinho, antes dá um pause aí. Olha só, primeira tela, você tem a sua logo, biossíntese, insumos biotecnológicos de alta performance. Para mim, que sou leigo, o que é insumo biotecnológico de alta performance? Eu não sei o que é. Então, nessa primeira tela, você vai se apresentar. Nós somos a Biossíntese, uma empresa que trabalha com isso, ou uma empresa que faz isso. Eu até traria da seguinte forma, sua loginho aqui, ou começar, por exemplo, já que a gente está falando de um pitch de vídeo, começar com aquele slogan, com aquela vinheta do final. Então, pega aquela vinheta do final, traz para o início. Então, começa com a vinheta, e aí você começa falando. Você sabe o que é isso, isso, isso. Então, o que eu faria? Inverteria a ordem. Vamos falar do problema, vamos falar do público. Depois eu falo quem é a biossíntese. Eu já vi a logo da biossíntese na vinheta. Eu já sei que o nome da empresa é biossíntese. Eu quero saber o que a biossíntese faz. Então, vamos para o problema primeiro. Então, assim, essa tela, insumos biotecnológicos de alta performance, eu não traria ela. Eu tiraria ela e pegaria aquela vinheta do final e traria para o início. Então, começaria o pitch com a vinheta da empresa. Vamos lá. Passa aí. Limitada e trabalhamos com insumos biotecnológicos de alta performance. A biossíntese vem tentando resolver um problema das indústrias, pois as mesmas precisam incorporar nos seus produtos compostos bioativos que possuem um efeito sobre o organismo vivo, tecido dá um pause aí. ou célula. Você está vendo como você está trazendo o problema de forma bem técnica? A biossíntese... Sim, esse é nosso problema. Então, a biossíntese vem tentar resolver o problema. Qual o problema? Vamos lá. Em suma, aí, o que a gente pode entender, de uma certa forma? Existe uma cadeia produtiva
E dentro dessa cadeia produtiva, dessa cadeia, né, que a biossíntese atua junto com as indústrias e tal, existe um problema. Qual é esse problema? Como é que eu descrevo esse problema de forma mais simples? Como é que eu posso falar qual é esse problema? Por exemplo, vocês tentam resolver o problema dessas empresas da cadeia produtiva, ou a sua intenção, porque você fala de B2C, então você fala que a sua intenção é atender o quê? B2C ou é B2B? Qual o foco da biossíntese? É B2B. B2B. Então, vocês vão resolver o problema da empresa, da cadeia produtiva, certo? E não do consumidor final. Sim, isso fica bem difícil de a gente conseguir colocar, porque assim, várias vezes a gente já teve esse impasse. Porque assim, ó, o que a gente pensa? Que a população mundial tem um problema, certo? Todo mundo vem buscando, né? A população. Vou te pedir uma pausa. Qual o problema da As população? doenças que acometem a população. Pronto, então vamos lá. Tá aí, ó. Ó o script. A biossíntese, botei lá o slogan. Uhum. Apresento esse problema. A população mundial tem crescido, e cada vez mais cresce o número de pessoas da população mundial com problemas de diabetes, disso. Uhum. Eu estou falando de um problema que existe. Sim. O que eu vi lá, quer ver? Passa um pouquinho mais para frente, só para eu ir no ponto do problema lá. De maneira a levar esses produtos à produção Isso, de devidas condições Dá que uma estamos pausa aí. expostos. Cada vez mais, ao longo dos anos, cada vez mais tem crescido o número de pessoas obesas com diabetes e câncer, né? E eu estou falando de forma bem breve aqui, tá? Mas, enfim, é só para você entender a linha de pensamento. Esse problema tem acometido tantas pessoas no mundo todo, né? Da população mundial, nos últimos... Você mostra literalmente, né, essa escala. Né? O índice de câncer tem aumentado em tantos % ao longo dos últimos anos. Ao longo desse mesmo período, a quantidade de pessoas com diabetes aumentou de tanto para tanto. Pessoas obesas de tanto para tanto. Esses são problemas que acometem a população mundial e que são importantes ser, né, analisados, é importante a gente ter esse cuidado. Pronto, você falou do problema. Beleza? Aí você vai citar como hoje diversas empresas tratam e desenvolvem produtos e serviços, né, sei lá, produtos, no caso, né, para tratar esses problemas. Aí você vai falar agora qual é o problema dessas empresas que desenvolvem esses produtos. Essas empresas que desenvolvem esses produtos têm a seguinte dificuldade. Então, você falou do problema macro, que é o seu consumidor final, que você... Não é o teu consumidor final, mas na escala produtiva, porque a sua solução ela resolve um problema na escala produtiva. É importante você falar como é que é essa escala produtiva. Então, eu estou falando, tem a pessoa que é o consumidor final, é a pessoa que passa, né, tem aquela comorbidade. Quem trata dessa comorbidade é a empresa tal ou empresas tais. E essas empresas têm essa dificuldade. É aí que a gente entra. Então, percebe que eu trouxe o slogan não. Eu começo com a vinheta, falo a questão que acontece nessa ordem, problemas, esses daí, explico isso no mercado, uma quantidade, vocês estão botando aí, ó, né? 700 milhões, isso? 700 milhões? Isso. 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de obesidade. 380 milhões de pessoas sofrem de diabetes. Então, estou trazendo essa questão. E aí eu entro depois. Existem tantas empresas no mundo especializadas em tentar criar produtos, enfim, medicamentos e tal, para tratar desses problemas. Essas empresas têm essa dificuldade, ou esse problema em si. Para isso surgiu a biossíntese. Aí você mostra a sua logo lá no início. Uhum. Nós somos uma empresa especializada nisso. Mas olha só, insumos biotecnológicos de alta performance. Como é que eu resumo isso? Então, qual é a solução? Vamos para a solução agora para a gente tentar resumir a solução. Porque insumo biotecnológico de alta performance, eu, leigo, não sei o que é. Mas eu gostaria de saber, para saber a importância da biossíntese. Então, olha aí, ó. Solução: matéria-prima vegetal, bioativo, propriedades profiláticas e terapêuticas. O que é essa matéria-prima vegetal? Ela serve para quê?
ela serve para a gente conseguir extrair os compostos bioativos que são interessantes para prevenção de doenças, né? Extrair da onde, Lauana? A gente extrai dessa biomassa vegetal, né? De uma planta, de um... Pronto, olha aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Biomassa vegetal, eu não sei o que é. Agora, uma planta. Então, em suma aí, o que a biossíntese faz? Ela extrai, é isso? Ela extrai... Então, a gente extrai os compostos de interesse, né? Que são antioxidantes, antidiabéticos. Ok, então ela extrai os compostos das plantas, enfim, os princípios ativos lá, das substâncias da planta, ela extrai substâncias das plantas para, através dessas substâncias extraídas, criar material, né, suficiente, né, enfim, não sei se traria como material genético, aí eu não sou biotecnista da área, você vai me dizer, mas ela extrai lá o material da planta para poder criar medicamento, é isso? Na verdade, nossa primeira intenção é trabalhar com a indústria de alimentos, né? Legal. Então, tu tem um produto que tu vai poder colocar no teu suco de laranja e vai melhorar o teu suco, sabe? Assim, nesse viés. Você trouxe de uma forma bem clara agora. Recomendo ir nessa linha. Então, olha só, a biossíntese ela é uma empresa especializada em extrair, né, material das plantas para poder criar produtos que possam servir como suplementos alimentares e, de uma certa forma, serem colocados nos alimentos para trazer benefícios para a sua saúde, para cito os benefícios, entendeu? Mas, por exemplo, você pode falar aqui, ó, propriedade profilática e terapêutica, é legal falar, por exemplo, para te ajudar a prevenir doença. Propriedade profilática te ajuda a prevenir doença, né? A parte terapêutica te ajuda a tratar a doença. Então, eu usar o termo profilático e terapêutico é muito técnico. Eu falar que te ajuda a prevenir doença e a tratar as doenças que você tem, essas doenças que a gente citou, é diferente. Eu falar, então, que a biossíntese é uma empresa especializada em extrair material das plantas e criar produtos que te ajudem a colocar junto da sua alimentação, a criar produtos que possam ser colocados nos alimentos que você consome e te ajudar, de uma certa forma, através desses produtos, né, que a gente cria, desses insumos, a te evitar fazer com que você possa evitar doenças e, ao mesmo tempo, tratar doenças como obesidade, diabetes e assim por diante. Então, eu estou literalmente tirando toda a parte técnica e indo para o ponto principal. Esse quadro aqui, ó, essa imagem, está ótima. Eu sugiro só mudar os termos. Então, a gente faz o quê? Tem uma planta, a gente tira os materiais da planta, enfim, que bioativo é muito técnico. O que a gente tira? A gente tira que tipos de materiais das plantas? Sem ser a parte técnica. A gente tira material genético, a gente tira propriedades das plantas, né? A gente tira compostos, substâncias da planta, de uma forma mais resumida. E a gente traz essas substâncias, né? Cria produtos, como esse produto aqui que a gente está falando, e esse produto é um pó que você pode pegar e botar no teu suco, e isso vai te ajudar a prevenir doenças e a tratar doenças. Pronto, para o público geral, isso fica muito claro o que vocês fazem. E aí, qual é a intenção de vocês? Esse pó, ele não pode ser colocado só no teu suco. Eu não vou vender para você o pó. Eu vou vender para uma indústria colocar no preparado do suco dela e ter um suco com esse princípio ativo. Então, você vai mostrar aqui o que a gente faz e como a gente consegue levar isso para o público final, através da cadeia. Pessoal, peço desculpas aí de estar intervindo, mas como a gente estava previsto até às 5 horas, para a gente não alongar muito, então, se vocês puderem conter os comentários, acho que para a gente não fugir muito das previsões, tá bom? Muitíssimo obrigado. Agradeço, Cristiano, obrigado. Ok? Então, em resumo, o que eu acho? É condensar essa informação para que ela fique mais clara, para que ela fique mais abrangente, se você for tratar para o público final, tá? Se você for tratar para as empresas, como eu vou ajudar essa empresa? Então, olha, hoje você tem... Porque quem tem uma indústria de alimento não sabe disso.
é meio difícil que essa pessoa que vai tomar a decisão final lá conheça a fundo o que é esse princípio biotecnológico, como funciona. Mas ela vai se interessar em saber que determinado produto que você vende pode deixar o suco dela com uma propriedade terapêutica, com uma propriedade de tratar doenças. Isso é legal, com uma propriedade de evitar doenças, isso é legal. Então, assim, essa pessoa vai se interessar em ouvir mais sobre isso, né? Então, eu acho que é legal fazer esse ajuste, né? E eu não estou falando que vocês não vão deletar esse pitch que vocês têm, porque ele é para a parte técnica, aí sim. Mas para quem não é da área técnica, quem é da área de negócios, vai querer saber que esse suco vai ter um valor agregado maior, porque ele não é só um suco. Sim, era isso que a gente precisava, sabe? Ter essa visão, assim, de alguém para nos ajudar nessa questão, tipo assim, não técnica, né? Não tão técnica. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Tamo junto, obrigado. Bom, gente, é isso. Um abraço para vocês, sucesso para vocês. Reforço a vocês, é só acessar lá, tá? Depois do Instagram, @FroisExplica, podem me adicionar lá. E eu, em breve, vou estar postando lá para vocês vou colocar um post lá, e aí, em cima do post, quem comentar lá, eu já mando para vocês por direct esse infográfico com todas as informações aí, as dicas que a gente comentou hoje. Beleza, pessoal? Bom, então, eu só tenho a agradecer, até peço desculpas aí, mas como a gente estava programado até às 5 horas, aí a gente talvez tenha outros compromissos, então, mas foi maravilhoso, acho que foi incrível, acho que o pessoal aproveitou bastante, e só tenho a agradecer a você e também ao Rafael pela experiência, esse expertise que o Sebrae pôde nos passar aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado. Abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, que agradece a parceria. Abraço, gente. Sucesso aí a semana do evento. Aproveitem. Sucesso para vocês. Valeu. Tchau, tchau.